Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Lá vamos nós estudarmos juntos mais um capítulo da nossa irmã Joana de Ângeles. E ela vai trazer, nesse texto do capítulo 28, um tema cujo título é Quem eram eles? Quem eram os 12 que acompanhavam Jesus? E a nossa irmã Joana vai desmistificar muita coisa a respeito, né, dessas criaturas que em determinado momento da existência de Jesus de Nazaré, ele faz a escolha. Então nós vamos entender a partir de uma estrutura, que é a estrutura chamada a jornada do herói, né? A jornada do herói aí, a gente vai colocar a figura de Jesus de Nazaré e vamos colocar também que a figura de Jesus de Nazaré na jornada do herói, ele já tinha ultrapassado o grande portal. Nós vamos explicar essa estrutura da jornada do herói para que vocês compreendam, né, os passos que todos nós, enquanto seguidores de Jesus, nesse objetivo de sermos os melhores servidores que nós possamos ser, os passos que nós devemos dar, os empecilhos que nós vamos encontrar, quantas vezes a gente resiste para retornar de um caminho, às vezes longamente percorrido. Então, nessa estrutura da jornada do herói, ela é contada nesse livro, vou logo mostrar aqui, eu gosto de mostrar o livro que as pessoas gostam de comprar, né? Olha o livro aqui do Joseph Campbell, esse aqui é O Herói de Mil Faces. Essa jornada do herói que eu vou falar para vocês, como ela acontece, está nesse livro, claro que profundamente explicada, né? Porque é um livro que fala de mitos. Então, é um livro que vai mostrar que o mito da nossa vida, eu pergunto, qual é o seu mito? Todos nós temos um mito. O que seria um mito? Um mito se traduz em símbolos e desejos. Então, aqui vocês vão encontrar o que, resumidamente, nós vamos falar aqui para mostrar Jesus em sua jornada completa já, né, pelo mundo interior, e vamos mostrar a jornada dos 12 apóstolos pelo mundo exterior até alcançarem os passos do mundo interior e vamos aplicar para a nossa própria jornada. Então, vamos observar em que estágio nós estamos. Se nós estamos no estágio do mundo exterior ou já penetramos no mundo interior e como é que nós estamos trabalhando essas etapas, tanto do mundo exterior quanto do mundo interior. Então, a gente está vendo aqui e vamos observar uma saída, né, da zona de conforto, onde todos nós nos abrigamos, né, preguiçamos, digamos assim, né, achamos bom estar nessa zona de conforto, para então percorrermos, atendermos ao chamado, que é o grande chamado de Jesus de Nazaré, para penetrarmos o mundo interior, que é esse mundo desconhecido. O mundo interior sempre será um mundo desconhecido. Então, nós podemos também dividir essas duas grandes etapas em mundo da consciência, onde o eu está muito bem abrigado, né? E o mundo da inconsciência, que é um mundo desconhecido e que eu preciso conhecer atravessando as diversas fases. Então, o Joseph Campbell, ele vai pensar, né, nessa grande estrutura. Primeiro, ele diz que o que surge na grande estrutura é a figura do homem comum. Então, a gente vai para os apóstolos. Quem eram os apóstolos? A figura do homem comum. Como é que a Joana trata isso? Né? A Joana diz que naqueles dias de grandes dificuldades, né, os apóstolos de Jesus, que foram pessoalmente escolhidos,
as pessoas imaginavam que fossem personalidades proeminentes daquela sociedade, né? Respeitáveis, homens famosos na casa de Israel, né? Respeitado por aqueles, Anás e Caifás, ou então pelos procuradores, né? Pelo próprio imperador, que recebeu as notícias do seu vasto território romano, mas não, eles eram pessoas comuns. Aí é que nós vamos ver que a primeira etapa da jornada do herói é onde todos nós nos abrigamos como pessoas comuns nessa jornada para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Pronto, estamos no primeiro estágio, homens comuns. Aí então nós vamos para o segundo passo, que é o recebimento do chamado. Que recebimento do chamado é esse? Aí, que chamamento é esse? É quando nós acordamos para a necessidade de termos Deus dentro de nós e de termos Jesus como exemplo de como fazer aqui na terra. Essa é a segunda etapa, o chamado. Muito bem. Então nós já entendemos, olha, é melhor depois da pandemia voltar a frequentar os centros espíritas, os grupos espíritas, voltar a frequentar as igrejas ditas cristãs, voltar a frequentar os templos de toda a ordem, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. É hora de voltar para os encontros com Deus, aqueles momentos em que a gente tira para estarmos com a família, ou mesmo sozinhos, em profunda comunhão com Deus, ouvindo a voz de todos esses representantes desses núcleos religiosos. Então, isso se chama o chamado. Muito bem, eu ouvi o chamado e eu retorno ou ingresso, né, para a minha caminhada para Deus, para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir as histórias que estão ou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Então eu me dirijo para a Torá. A Torá é tudo, o Antigo e o Novo, porque conta uma história só, o começo, o meio e o fim. Né? Que o fim, deixa eu explicar, ele se dá, porque o fim não acabou, não é o fim acabado, é o fim da etapa que se dá com os 12 apóstolos, né, falando para o mundo a respeito dos ensinamentos de Jesus. Aqui até hoje a gente ouve os ensinamentos de Jesus, a gente continua ouvindo, né, para poder subsidiar esse grande chamado para o retorno para dentro, né, para eu reconhecer eu mesma quem sou no mundo. Então, se eu ouço o chamado e eu atendo ao chamado, porque é possível que eu não queira sair da minha base de homem comum. Eu não quero atender o chamado. Então, a gente vê isso nas famílias, né? A esposa, né, frequenta a sua religião ou começa a trabalhar em sua religiosidade, nós já explicamos aqui em outros momentos essa diferença de religião e religiosidade, né? E aí ela faz o convite para o esposo, para o companheiro, para os filhos, as pessoas que estão no seu lar. E as pessoas podem dizer, não, eu não quero ouvir esse chamado, eu quero continuar aqui do meu jeito, que eu estou vivendo, com a minha vida de homem comum. Mas vamos supor que alguém nessa família ouça o chamado. E aí, ouvindo o chamado, ele vai parar, né? Antes, ele não quer saber do chamado, homem comum. Depois, ele ouve o chamado. Ele ouve, ele avalia e se recusa. Nesse momento da recusa do chamado, que é a terceira etapa, o que vai acontecer? Nesse momento, há algo importante, que quando ele se recusa, e aí é uma segunda recusa, porque a primeira é no estágio ou estágio de homem comum, não quero
ouvir o chamado, ele ouve e recusa. Aí vai surgir uma figura muito interessante, chamada o mentor. O mentor seria, na concepção, em várias concepções, né? Na concepção do nosso Joseph Campbell, aquela divindade que seria um espírito protetor, um anjo guardião, que vai lhe aconselhar na sua consciência. Ouça o chamado, aceite. E então ele começa, este mentor, a lhe sugerir, né, quantas coisas boas você poderá aprender, que vida mais leve você terá, aprendendo coisas novas para sair da inércia, para sair do senso comum, para sair desse dia e noite igual que faz a rotina de todos nós. Vamos supor que a pessoa passe algum tempo ouvindo as sugestões e aceite o chamado. Então, ele vai para um quarto estágio, o estágio, que é o encontro com a sua consciência. Isso aí ele não está só. Quando ele pisa na quarta fase, o quarto estado, o que vai acontecer? O mentor está ali junto, você não está abandonado, porque você resolveu seguir o caminho. O nível é de mundo exterior, o nível é de consciência. O eu sabe o que está fazendo, né? Então, o que vai acontecer? Um encontro, ou aquilo que o Joseph Campbell chamou o reencontro com sua consciência. Até aqui, nesse quarto patamar, nós podemos colocar os discípulos e podemos colocar nós mesmos, né? A saída do homem comum, depois o chamado, depois do chamado, a recusa do chamado, que a gente pode recusar. Depois, na quarta, vem um encontro, né, com esse mentor, né, que vai lhe aconselhar e não vai lhe abandonar, porque ele sabe que o caminho, quando é difícil, vai ter um trabalho, né, de aprofundamento nesse nível exterior. E se o mentor deixar as pessoas sozinhas, nos abandonar, nós não vamos conseguir. A gente precisa estar junto com alguém mais sabido, mais iluminado do que nós mesmos. Aí, digamos que nesse encontro com a consciência, a pessoa resolva atender a primeira possibilidade que vai ocorrer. Bom, eu me encontrei com minha consciência e eu vou descobrindo coisas sobre eu mesma. Eu descubro o ciúme, eu descubro a inveja, eu descubro o quanto eu gosto de ser, de ir para a concorrência desleal, o quanto eu ainda me deleito no mundo da fantasia, no mundo dos delírios, né, em relação aos outros, delírios de grandeza, né, de superioridade, os devaneios de que eu vou ficar rico, vou ficar milionário, do destaque. Aí a consciência está começando a trabalhar, ainda por sugestão, né, desse mentor espiritual. E aí, digamos que eu aceite fazer a primeira travessia. A primeira travessia, que é chamado de o desafio menor, né? É a entrada em um portal. Que portal é esse? Que desafio menor é esse? É um mergulho do ego dentro de você mesmo. Para você dali, então, ir retirando todas aquelas questões que te incomodam, que te faz sofrer, que delas você já tem consciência, porque existirão muitas que você ainda não tem consciência. Então, você vai passar por uma travessia. Vai chorar, vai se lembrar, vai culpar os outros, vai se culpar, e aí você passa esse tempo nesse primeiro portal, que é considerado como um desafio menor. Ultrapassando esse momento seu, de você com você mesmo, você vai para uma quinta fase,
E essa quinta fase é dolorosa, porque você já percorreu 4 caminhos, está entrando numa quinta fase. O que é essa quinta fase? Essa quinta fase é um encontro, né? Você vai ao encontro das provações. Que provações são essas? Como você está no caminho do autoconhecimento, tentando mudar o jeito de ser, tentando mudar seu mundo interior dolorido, fraturado, desorganizado, você naturalmente vai se afastar de amigos. E, por outro lado, muitos desses amigos se constituirão em inimigos, por isso que essa sexta etapa é considerada a etapa das provações. Isso aconteceu com os apóstolos. Quando eles foram convidados por Jesus, os 12, e aceitaram, muitos amigos se transformaram em inimigos. E nós outros vivemos a mesma coisa. Então, nós vamos ver esse encontro de provações no alargamento enorme. Você não acompanha mais o seu grupo nas festas, as risadas fáceis, né? Para quem gosta daquilo que o pessoal diz, gosta de tirar sarro dos outros, você vai se modificando e vai vendo que aquele não é um comportamento leal, né? Um comportamento satírico em relação aos irmãos. Então você vai mudando, você vai saindo do grupo, você vai abandonando o álcool, as risadarias, vai saindo do grupo. E aí o grupo vai se tornar aquelas pessoas mais chegadas, eles se transmutam em seus inimigos. Aí vem a grande provação, né? Porque você já teve uma, que foi na travessia. Agora você ultrapassou a travessia, mergulhou aí no sexto estágio. E nesse sexto estágio é onde mora o perigo. Porque aí você quer retornar à vida do senso comum. Muita gente abandona nessa estrutura, né, da jornada do herói, aí nesse sexto estágio. E o sexto representa a metade dos 12. E a maioria das pessoas retornam, né, para o senso comum, abandonam tudo, muita coisa que já tinham conquistado em favor de si mesmo, abandonam para viver lá aquilo que elas chamam de felicidade temporária, né? Então volta para aquela mesma vidinha de sempre. Mas se você conseguir enfrentar essa sexta fase, você vai entrar agora numa sétima fase, porque passadas as provações, se você resiste e não retorna para a primeira etapa do senso comum, você vai se enclausurar. Você vai viver a fase do casulo e vai só pesar tudo aquilo que você está vivendo. Será que eu quero mesmo seguir o Cristo? Já vivi tudo isso, não tenho mais amigos. Os amigos do kkkk se foram. Os amigos das festas se foram. Deixamos o ponto comum entre nós, que era apreciar os bons vinhos, as viagens de deleites, né? Não existe mais isso. Então você entra no casulo, entra no ensimesmamento. Então, o Joseph Campbell, né, ele vai falar que se você entrar no casulo e sair ileso e não retornar para a fase de número 6, que é o encontro das provações, você ainda tenta resistir, porque você caminhou já um bocado, caminhou a metade do caminho, você aprendeu muito, você é agora uma pessoa portadora de qualidades, mas elas não estão sedimentadas em você, porque aí você está trabalhando a formação de hábitos. A formação de hábitos, e um hábito para se sedimentar, segundo Joana de Ângeles, são 10 anos. Você repetindo, até você refazer
aquela ação, aquele ato, aquele pensamento de uma forma muito natural, sem incômodo mais nenhum. Mas digamos que nós conseguimos vencer a fase do casulo. Aí a gente acorda e diz, muito bem, já andei tudo isso. Né? Não tenho mais aqueles amigos, mas eu vou me preparar para um dia recebê-los, né? E ajudá-los no momento em que eu estiver em condições. Aí a pessoa vai novamente para o grande portal, que é o portal das provações, tá? Primeiro, você vai para um portal menor, que é o encontro com as provações. Na fase oitava, é o grande portal das provações supremas. Supremas. Aí você tem que vencer as dores do corpo e as dores da alma. E vai levar um longo tempo se debatendo aí. Caso você consiga não desistir, você vai pisar o nono portal, que é um portal da iniciação. Veja bem, até o nono portal, que é o portal da iniciação, nesse portal aqui, eu me lembrei de um fato que existe no livro, Memórias de um Suicida, em que a autora vai descrever, não é, que existiam lá no hospital, que abrigava só suicidas que tinham já perdido a forma humana, porque eles achavam que eles estavam no inferno sem fim, porque a vida que eles viviam era uma repetição do ato do suicídio. Né? Isso acoplado a vidas desregradas, né? O pensamento foi destruindo a forma humana. Então, eles prepararam esse hospital, que é um hospital dirigido por Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Vocês vão lá ler este livro, Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. E aí vocês vão ver essa história lá que me deixou assim, estarrecida. Primeiro, de ver a perda da forma humana. Segundo, da preparação, né, dos estudiosos, das pessoas que estavam lá, para fazerem um trabalho de recuperação, né, da forma humana, para prepará-los para a reencarnação posterior. Então, eles conseguiram fazer a formação de 20 pessoas que estavam intelectualmente em pé de igualdade e tinham também as mesmas habilidades, né, que a habilidade está para a prática, com o que se requeria para aquele trabalho. Então, aquelas 20 pessoas estavam no mesmo patamar. Todas estudaram, todas fizeram cursos, todas foram treinadas. Elas estavam no mesmo patamar. E aí, quando elas conseguem esse patamar, porque o grupo era um grupo grande, essas 20 pessoas foram selecionadas de um grupo grande que se ofereceram para estudar e se preparar, né, ali naquele núcleo de trabalho com os suicidas. Aquele grupo enorme se ofereceu, muitos desistiram antes de começar, outros no início dos estudos largaram para lá, não quiseram continuar, mas um grupo grande quis. E se destacaram 20 pessoas. Essas 20 pessoas estavam em nível de igualdade, né? Em conhecimento e em trabalho prático. Então, elas tinham as mesmas qualidades. Depois que elas chegaram aí a essa seleção de 20 pessoas, o instrutor espiritual, então, é que vai apresentar o trabalho. E diz, o trabalho que nós vamos fazer é de recuperação do corpo biológico dessas pessoas que estão aqui em estágio de deformação da forma humana. E aí nós vamos fazer a recuperação. Ótimo. Sabe que essas pessoas, só 6 aceitaram. 14 desistiram na hora. Porque quando ele disse que eles iriam adoecer na forma física, que eles sofreriam ataques de todos os modos
e o adoecimento era por conta da quantidade de energia que eles precisavam trabalhar, né, para recuperar a forma física daqueles espíritos. Só 6 ficaram. O mentor espiritual falou que, passada aquela fase, explicou que eles não estavam sozinhos. Aí eu me lembrei, ali foram os iniciados, os 20 eram os iniciados. Então, portanto, 9ª fase da jornada do herói. Mas veja que mesmo nessa 9ª fase houve desistência. Quando foi posto para eles os sofrimentos que eles iam se submeter. Só 6 se apresentaram e disseram: nós estamos prontos. Esses 6 que se apresentaram, lá no livro da Ivone do Amaral Pereira, eles foram para um caminho, caminhar, né, fazer o caminho do iniciado. O caminho do iniciado, ele precisa de uma fé inabalável, de uma persistência irremovível. Eu vou trazer o exemplo. Vocês já viram 3 pessoas juntas, uma falando mal de uma quarta e as outras 2 ficam caladas? O silêncio é assentimento, né? Quer dizer, nenhuma aparece para defender, elas se calam consciente, né? Não se expressam. Veja bem que coisa. Então, no caminho do iniciado, os valores que estão ali são os valores da solidariedade, da tolerância, do auxílio mútuo. O que é auxílio mútuo? Reconhecer que o companheiro ali está em dificuldade, eu vou para socorrer, eu vou para ajudar. Passado esse caminho, né, do iniciado, vamos então para o estágio 11. Aí ocorre aquilo que o Campbell chama de ressurreição. Quer dizer, a pessoa ressurge, porque aí nós já estamos trilhando o mundo interior, é o mundo do inconsciente. O mundo do inconsciente, ele tem seu marco no estado 6, que é a metade, e quando ele ressurge lá no 11, ele ressurge como uma pessoa que está no nível de amor e compreensão, de tolerância, como ficaram os apóstolos depois do Pentecostes. A Joana lembra desse fato, que até o Pentecostes, os apóstolos viviam ainda escutando Jesus, sendo testemunhas auditivas e oculares de todos aquilo que chamamos de milagre, né? Que Jesus recompunha os corpos aleijados, doentes pela lepra, retirava da morte os que estavam mortos para a lei dos homens. Quando Jesus fala para a filha de Jairo: volta, sua filha dorme, porque não havia ainda sido cortados os liames da energia, né, que liga o corpo ao espírito. Então Jesus pôde trazê-la de volta. Se já houvesse morte, Jesus não poderia fazer isso, porque ele estaria contrariando a lei de Deus. Está vendo? As coisas são. E vamos agora pular no 12. O que seria esse estágio 12? Óbvio que Jesus chegou à Terra já nesse estado, o estágio de número 12, que é o encontro com a pedra filosofal. Isso é para a mitologia, isso é para aquilo que nós chamamos de os mitólogos com o seu mundo maravilhoso e pronto. Então, Jesus tinha conhecimento da pedra filosofal. Os 12 apóstolos não. E a gente onde está? Será que nós estamos na primeira grande travessia? Qual é a sua travessia? A Joana vai falar o seguinte, que observe a simplicidade de Jesus quando alguém vira para ele e diz assim: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. E o que Jesus fez
falou para a criatura: cala-te, pois que ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, havia pessoas ali, especificamente essa pessoa, que sabia que espírito era aquele que tinha encontrado a pedra filosofal. Que coisa! Olha, que fantástico, né? Nesse momento que Jesus diz isso, os seus parentes e amigos agarram ele e tiram ele dali. Todo mundo fanático, né? Fanatizados na Torá. Aquela Torá, como nos ensina Joana, que era lida repetidamente. Olha, se vocês forem em qualquer templo hebraico aí pelo mundo, Curitiba tem um, que eu gosto de ir, porque vende livros lá, e eu compro livros que são traduções do português. Nós temos com a evangelização infantil todo o trabalho de Moisés, como se ensina evangelizando, né? Tem alguns livros lá que eu adquiri há muito tempo. Da próxima vez que eu for a Curitiba, eu vou lá de novo. E tem um senhorzinho que não fala português. Eu acho que ele não sei se ele está vivo ainda. Mas todas as vezes que eu ia, ele estava lá recitando os versos da Torá. É uma música, né? Ela é assim. Ela é cadenciada. E ali vai repetindo aqueles versos da Torá. Você não entende nada, sabe? Você só vê ele de olhos fechados, ele sabe o Antigo Testamento de cor, decorado e salteado. É uma coisa, né? Então, nesse momento em que a família e os amigos retiraram Jesus, quem era Jesus? Um simples carpinteiro. Jesus não era destacado em lugar nenhum, não tinha riqueza nenhuma, não era digamos assim, alguém que estava no Sinédrio, né, falando sobre o Antigo Testamento, nada. A primeira vez que ele foi convidado para interpretar um trecho do Testamento, todos olharam com vontade de rir. Era só uma criança de 12 anos. Mas a profundidade com que ele fez a interpretação deixou todos boquiabertos. Quem eram todos? Os da plateia, homens comuns? Não, eram aqueles mais proeminentes representantes do Sinédrio. Então, eles ficaram vendo que ali existia uma criança com notável saber e que conhecia os meandros do trabalho de Deus para o povo eleito, trazendo dissertações, apontando profundidades que eles mesmos, os mais velhos do Sinédrio, não tinham ainda percebido o alcance do significado daquelas palavras. Então, a Joana diz o seguinte, aqueles homens simples, né? Ela vai falar dos 12, alguns analfabetos, 6 eram pescadores, um ex-cobrador de impostos, muito odiado, um que era de fora da região, e olhe bem, 12 pessoas com temperamentos diferentes, com pontos de vista diferentes, com interesses relativos à sobrevivência. A pessoa muito pobre está preocupada em comer, em sobreviver, né? Ter um teto, uma barraquinha para ficar. Então, olha de onde nasceram essas pessoas. Sem destaque nenhum no mundo. A Joana disse que eles tiveram, os 12, uma enorme dificuldade em adaptar-se ao convite de Jesus. Volta lá na Jornada do Herói, para vocês verem, né? O convite, o que foi que aconteceu, o que ocorre com a questão do convite também para fazer a Jornada do Herói. As pessoas desistem. Eles podiam ter desistido em uma daquelas fases, né? Muitos oravam, pediam socorro, né, aos seus anjos protetores, aos profetas, né, dos estudos deles do Antigo Testamento, para eles poderem ir ao encontro das suas próprias consciências e atenderem ao chamado de Jesus. Porque até então, ninguém sabia quem era aquele homem. Tudo só vai acontecer depois do Pentecostes. Aquela festa, 50 dias depois,
que é a festa a católica ainda por excelência. Então a Joana diz o seguinte, ela vai ensinar aqui algo interessante, que os martírios, né, quando os apóstolos então entraram naquela fase iniciática, né, que é a fase do retorno, que é a fase 8, em que eles se voltam para pregar, né, os ensinamentos de Jesus, aí começa uma fase de martírio. Foi quando Tiago foi martirizado, porque estava divulgando os pensamentos de Jesus. E aí começa a fase dos martírios. E aí os discípulos, né, com exceção de João, que foi desterrado lá para a ilha de Patmos e vive mais de 80 anos, todos os outros morreram em situações críticas e retornaram para o trabalho com o Senhor. Esse caminho de volta, que a gente pode interpretar como o caminho da reencarnação, em outra compreensão, né? Que o processo de adaptação ele ocorreu, todos aceitaram, só foram acordar para a questão do mundo transcendente depois que as línguas de fogo baixam e os 12 apóstolos vão falar em 12 línguas diferentes, cada uma numa língua das 12 tribos de Israel. Quando passa aquele momento, né, em que eles falam naquelas línguas das 12 tribos de Israel, cada apóstolo para uma língua. Eles foram acordar da profundidade da missão de Jesus. E aí, então, para a jornada do herói, colocando agora os discípulos na jornada, nós vemos que o caminho de volta deles, nesse trabalho, né, eles encontram a pedra filosofal. Qual foi a pedra filosofal? A fé inabalável para difundir a palavra de Jesus. Se não fosse esse trabalho dos 12, nós não estaríamos aqui relembrando e tentando viver esses ensinamentos sublimes, né, para termos uma vida mais de paz e concórdia aqui na Terra. Eles eram muito frágeis. A Joana disse que no começo ele saiu de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque o mais frágil seria parado pelo mais forte. Então, sempre eles trocavam. Se aquele dito mais forte, em algum momento, titubeasse, tivesse uma fragilidade dita, demonstrada, o outro, que era o fraco, se tornava mais forte. Então, eles se completavam, né, na ajuda mútua, nesse trabalho de divulgação dos ensinamentos de Jesus. Então, eles estavam ali conectados com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está grafado desse modo, porque remete ao Velho Testamento, que fez com que a descida da pomba trouxesse e das línguas de fogo para eles a possibilidade de falar em línguas diferentes. Eles nunca deixaram de colocar em seus corações a fé no Espírito Santo, que os apresentou ao mundo transcendente. A apresentação dos 12 apóstolos ao mundo transcendente se deu no dia de Pentecostes. E olha que eles passaram 3 anos vendo e assistindo de tudo com Jesus. E ainda assim, né, a fase do reencontro, ou digamos assim, do encontro, que aí é a fase 12 com a pedra filosofal, ainda não tinha ocorrido. Não tinha, sabe? Ocorreu ali, como nos diz Joana. E que eles foram impulsionados por uma fé ardente, inabalável, porque eles nada tinham a perder, né? Nem a deixar, eles só tinham o exemplo da fé e da abnegação. Então eles prosseguiram em timoratos e juntos com Tiago foram todos martirizados. Que coisa, né? A Joana nos faz lembrar que o espírito imortal é o grande investimento de Deus. Nós somos o grande investimento de Deus, que cria sem parar, né, espíritos em sua simplicidade, né, com esse potencial
de energia criativa enorme, é que ainda nós não tocamos o pentecostal da nossa vida, né? Para, imbuídos dessa fé ardente, prosseguirmos em nossa jornada. A Joana diz que, e ela termina com Lucas, né? O, todo o trabalho de Lucas é um trabalho lindo, né? Lucas, vocês quase todos conhecem, foi aquele médico, né, que conhece Jesus através de Paulo, de Tarso. Depois ele segue para a casa de Nossa Senhora, e na casa de Nossa Senhora, ali nas costas da Turquia, ele fica lá por uns cerca de 5 anos, e ele ouve de Nossa Senhora todos os relatos, e então ele escreve a respeito de Jesus, ouvindo de Paulo e ouvindo de Nossa Senhora. E todas aquelas histórias de curas que Lucas nos traz, ele ouviu da boca de Maria de Nazaré, da mamãe de Jesus. É um evangelho lindo, o evangelho de Lucas. Então, a Joana diz o seguinte, que o Lucas vai dizer que nestes dias, né, aqueles dias, Jesus já tinha morrido, em que ele estava ali vivendo, que o reino de Jesus estava se expandindo nos corações de todos, de todos. E novamente Jesus está convocando os 12, né, para a implantação da paz na terra e o reino de Deus em nossos corações. Então, meus amigos, essa era né, o trabalho da noite de hoje, quando Joana de Ângeles, ela vai, no capítulo 28, dizer assim, quem eram eles? E vai relembrar que o Espírito é o grande vestimento da divindade e Jesus até hoje ama em espírito e verdade. Então, que a paz de Nosso Senhor nos envolva, nos leve para um final de semana alegre, né? Que a gente comece a pensar nesses 12 passos, dessa estrutura da jornada do herói, para a gente pensar onde nós estamos, o que temos feito, né? Como temos andado. Que a paz de Deus fique com todos.